Solicito autorização para o uso de direitos de imagem para gravação e transmissão. Dos presentes. Autorizo. Ok. Ok, autorizado. Ok. Autorizo. Certo. Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início ao 10º Em Foco, Encontro de Formação de Professores. Mais uma vez, desejamos uma boa tarde e damos as boas-vindas a todos os participantes. Queremos agora fazer uma apresentação daqueles que compõem aqui a nossa mesa. Inicialmente, damos boas-vindas ao professor Dr. René Trentin Silveira, professor livre-docente e também diretor da Faculdade de Educação da Unicamp. Também damos as boas-vindas à professora doutora Alessandra Viveiro e à professora doutora Juliana Rink, que são as coordenadoras do Grupo Formar Ciência, grupo responsável pela organização do evento. E também damos as boas-vindas ao professor doutor Pedro Guilherme Rocha dos Reis, professor convidado para a conferência de abertura do nosso evento. Muito bem. O Encontro de Formação de Professores em Foco é um evento organizado pelo Grupo Formar Ciências, que é um grupo de estudos e pesquisas em formação de professores da área de ciências da Faculdade de Educação da Unicamp. Nessa 10ª edição do evento, o nosso tema é Ensino de Ciências e Educação Ambiental, Pesquisas, Práticas e Formação de Professores. O evento pretende se constituir como um espaço de diálogo entre pesquisadores, professores e estudantes que se dedicam ao ensino de ciências da natureza e também à educação ambiental. Neste ano, tivemos a mudança de configuração do nosso evento, que foi um grande desafio. Isso só foi possível a partir do trabalho em equipe, que nem sempre é fácil, também contando com a questão do isolamento social que todos temos presenciado. Porém, superando todas essas adversidades, estamos aqui para dar início ao nosso evento. E ele contará com 3 conferências e 3 mesas redondas, que todas serão transmitidas remotamente pelo canal do YouTube da Faculdade da Unicamp, da Faculdade de Educação da Unicamp, ao longo dessa tarde e também ao longo da sexta-feira amanhã. Convidamos todos os participantes a consultarem a programação atualizada no website do evento e desejamos que o 10º Em Foco se constitua mais do que nunca como um espaço de busca pela valorização do ensino de ciências e da educação ambiental, e também da formação e trabalho docente em nosso país. Nesta edição do evento, contamos com mais de 200 resumos que foram submetidos, tendo então 170 trabalhos aprovados. A comissão científica foi constituída por 83 pareceristas de diversas instituições nacionais e estrangeiras. Aproveitamos também para lembrar que o caderno de análise está em fase de edição e será disponibilizado no website do evento. Se tudo correr bem, queremos que até o final desse ano já teremos esse material. E também aproveitamos esse espaço para lembrar que todos os autores cujos resumos foram aprovados e que serão publicados nos anais do evento poderão também enviar os seus trabalhos até o final de março de 2021. E esse trabalho completo fará parte de um e-book que será avaliado por uma comissão científica. Pedimos, então, que vocês fiquem atentos ao website do evento para que tenham maiores informações sobre esse e-book. Bom, nesse momento queremos fazer alguns agradecimentos. Inicialmente, queremos agradecer à Faculdade de Educação da Unicamp, em especial ao setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, também ao setor de Educação à Distância e também à Secretaria de Extensão, Eventos e Projetos Especiais. Queremos também fazer um agradecimento ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, FAEPEX, e também
ao Instituto Federal de São Paulo, IFSP, campus Itapetininga, que contribuiu com a gestão e gerenciamento dos trabalhos. Queremos também agradecer de forma muito especial à Comissão Científica e à Comissão Organizadora do 10º em Foco, por todo o seu empenho e trabalho para que chegássemos a esse momento. E também ao apoio dos diversos membros do Grupo Formar Ciências ao longo de todo o processo de organização do evento. Mais uma vez, desejamos a todos e a todas um excelente evento. E nesse momento eu passo a palavra à professora doutora Juliana Rink, que terá uma fala representando o Grupo Formar Ciências. Muito obrigada, Marcelo. Agradeço a todos os presentes que estão acompanhando o evento pelo YouTube da Faculdade de Educação. É com uma grande satisfação que eu também cumprimento os colegas que estão aqui, né, presentes na cerimônia de abertura, o professor Renê, diretor da faculdade, o professor Pedro, que vai ser responsável pela conferência de abertura do evento, as professoras Alessandra, o Marcelo, o Daniel, que está aqui na equipe de apoio junto conosco, e as pessoas do setor de EAD que estão aqui auxiliando, né, para que a transmissão aconteça de forma adequada. Como o Marcelo comentou, eu vou falar em nome, representando o Grupo Formar Ciências, que é um grupo de estudos e pesquisas da Faculdade de Educação da Unicamp, que foi fundado há mais de 20 anos, né, em 1997, e desde então tem se dedicado plena e significativamente a ações de formação inicial e continuada de professores nos campos da educação, ensino de ciências e educação ambiental, né. O grupo tem como propósito integrar os seus diversos integrantes ao longo do tempo, que são alunos de graduação dos cursos de licenciatura da FE e de outros cursos também da Unicamp, os estudantes de pós-graduação, os professores pesquisadores, sendo da própria Unicamp ou de outras instituições, professores colaboradores, né, do grupo, e também professores que atuam na educação básica, né. As principais linhas de atuação do Grupo Formar Ciências atualmente são ligadas à formação inicial e continuada docente, desenvolvimento e avaliação de recursos didáticos, estudos documentais, especialmente estudos do tipo Estado da Arte, e além disso, buscar entender, problematizar e discutir as interfaces, as interações entre o campo de ensino de ciências e de educação ambiental. Nós convidamos, e até peço, nesse sentido, o auxílio do pessoal da equipe da comissão organizadora que está nos auxiliando no YouTube, para disponibilizar no chat o site do grupo de pesquisa, para que os interessados que queiram ter contato com publicações, projetos do grupo, outros eventos que já foram promovidos, enfim, possam consultar maiores informações sobre o Formar Ciências a partir do nosso website, tá bem? Como o Marcelo comentou, o 10º em Foco, opções de produção muito diferentes da que a gente havia imaginado e previsto quando começamos a delinear, né, os primeiros passos do evento há mais de um ano, né. Entendemos que é um momento bastante importante para a realização do evento, no sentido de valorizar as discussões sobre formação de professores no âmbito de ensino de ciências e educação ambiental e na valorização do ensino público do país gratuito e de qualidade, né? Então, contamos com a presença de todos ao longo dos 2 dias de atividades, hoje e também amanhã. Reforçar que a programação completa do evento está disponível no site do Grupo Formar, a página do 10º em Foco, e agradecer muito a presença de todos e a todos os atores que tentaram estarmos, embora não como desejávamos, né, presencialmente, mas de forma virtual para as atividades de hoje, né. Muito obrigada, Marcelo, por essa oportunidade. Obrigado, professora Juliana. Passamos agora a palavra ao professor doutor Renê José Trentin Silveira, que é professor livre-docente do Departamento de Filosofia e História da Educação e é o diretor da Faculdade de Educação. Professor Renê, contigo a palavra. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. É um grande prazer recebê-los aqui.
Gostaria inicialmente de dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, de modo especial ao professor Pedro Reis. Professor, é um prazer conhecê-lo, encontrá-lo e recebê-lo. Gostaríamos de recebê-lo presencialmente, né? Gostaríamos que esse evento estivesse acontecendo no nosso Salão Nobre, com as pessoas podendo se encontrar, se abraçar, se perceberem, né, de maneira mais afetiva, mas, infelizmente, isso não é possível ainda, então, ficamos felizes também de poder tê-lo conosco dessa forma. Certamente vai ser muito proveitosa a sua participação, como de todos os convidados. Gostaria de cumprimentar o grupo Formar, nas pessoas das professoras Alessandra Viveiro e Juliana Rink. A gente sabe, né, a dificuldade que é a organização de um evento dessa magnitude, dessa importância, ainda mais nessas condições tão adversas. Então, gostaria de cumprimentar em nome da faculdade o empenho, a dedicação, a coragem, né, a determinação de vocês para manterem firme aí o objetivo de realização desse evento tão importante, que é vinculado ao grupo de vocês, né, que trabalha justamente com a questão da formação de professores na área de ciências. E se esse evento, de modo geral, já tem uma relevância enorme, no contexto atual ganha ainda maior significado, né? Talvez a gente nunca tenha vivido, pelo menos na história recente, um contexto de tanto ataque à ciência como nós temos visto, tanto no interior do nosso país quanto fora, né? Um contexto mundial em que a ciência tem sido posta à prova, e isso coloca também um desafio para os professores. Até me lembrei de um episódio aparentemente simples, mas no primeiro dia de aula aqui na faculdade, no curso de pedagogia noturno, eu fiz uma pequena enquete com os estudantes, é mais uma coisa informal, uma coisa meio de brincadeira, para introduzir o assunto que eu trabalharia com eles nas aulas seguintes, que tinha relação com a filosofia na Idade Média, que é uma filosofia muito ligada também à religião, à hierarquia da igreja, né? Então, para entrar nesse contexto, eu fiz uma pequena enquete com algumas perguntas mais pessoais relacionadas à questão de fé, de prática e tudo mais. E uma dessas perguntas era a seguinte: se você acredita que a Terra é plana, esférica ou outra resposta? 2 pessoas responderam que acreditavam que a Terra era plana. E isso foi uma coisa assim que causou um movimento enorme na sala de aula, porque ninguém esperava, nem a gente, né, nem eu. E ninguém sabia se essas respostas tinham sido verdadeiras ou tinham sido de brincadeira. Mas, de qualquer maneira, nos coloca uma situação, né? Em pleno século XXI, nós temos pessoas, no nosso país e fora dele, que acreditam que a Terra é plana, que o Brasil um dia foi um país socialista, que as verdades científicas, as descobertas científicas não são importantes, que as vacinas não valem nada, enfim. Nós estamos num contexto mundial em que a ciência está sendo posta em xeque, né? E os professores que trabalham nessa área certamente têm aí à sua frente um enorme desafio, né? Maior do que aquele que sempre tiveram, né? Principalmente num país com tantas desigualdades como o nosso. Então, eu vejo com muito bons olhos a iniciativa de vocês, fundamental, essencial, como sempre foi. Vocês já estão no 10º encontro, né? Então, esse é o 10º encontro, e nesse contexto particular ele ganha ainda maior relevância. Então, eu gostaria de, mais uma vez, cumprimentar o Grupo Formar pela iniciativa, pela determinação, cumprimentar a todos os participantes, todos os convidados, e desejar a vocês um ótimo encontro, que ele seja muito produtivo. E aquilo que estiver ao nosso alcance, que a direção puder fazer para colaborar, vocês sabem, pode contar com a gente, estamos à disposição, tá bom? Então, bom encontro a todos, uma boa tarde, sejam todos muito, muito bem-vindos à Faculdade de Educação, mesmo a essa sala virtual, e um bom encontro para todos. Obrigado. Obrigado, professor René, pelas palavras, e mais uma vez agradecemos a todos os componentes dessa mesa, todas as falas, agradecemos também a você, participante, que está aqui, e depois de todo esse momento, eu, como representante da comissão organizadora do 10º Enfoco, declaro abertas as atividades deste evento. E, sem mais delongas, passo a palavra agora à professora Alessandra Viveiro,
que dará continuidade, então, ao nosso evento. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar com vocês, é um prazer recebê-los. Obrigada, Marcelo, obrigada, professor Renê, né, pelo incentivo, pelo apoio. A gente sabe que isso só está acontecendo graças ao apoio da Faculdade de Educação e essa equipe incrível que a gente tem trabalhando aí nos bastidores. Muito obrigada. Eu tenho aqui o prazer enorme de convidá-los a assistir a conferência de abertura, para a qual nós temos a presença do professor Pedro Guilherme Rocha dos Reis. O professor Pedro Reis é associado em Educação e Ciências no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Atualmente, ele é vice-presidente da Rede Europeia para a Cidadania Ambiental, possui doutorado e mestrado em Educação pela Universidade de Lisboa, graduação em Biologia pela mesma instituição, e antes do seu trabalho na Universidade de Lisboa, o professor Pedro trabalhou durante muitos anos como professor de ciências na educação básica, nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. Professor, seja muito bem-vindo, mais uma vez é um prazer enorme tê-lo conosco, gostaríamos muito que estivesse conosco presencialmente, né? Repito as palavras do professor Renê, havia esse projeto para o evento previsto para junho, não foi possível, mas tê-lo aqui conosco é sempre um prazer. Então, em nome da comissão, eu agradeço e passo a palavra para que fique à vontade para a conferência. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, obrigado pelas boas-vindas. Gostava também de começar por agradecer à Faculdade de Educação e muito em especial ao Grupo Formar Ciências, nomeadamente na pessoa da professora Alessandra Viveiro, com quem tenho estabelecido relações profissionais e de amizade há longos anos. Logo, agradeço imenso o convite para participar neste encontro. Gostaria também de cumprimentar todos os colegas presentes dos diferentes níveis de educação, das diferentes escolas. Um abraço a todos. A minha apresentação tem precisamente então a ver com o trabalho que desenvolvo há vários anos, nomeadamente no que diz respeito a um trabalho estreito com escolas, com professores, com alunos do ensino básico e do ensino médio também, logo muito associado às questões do empoderamento cidadão de todos os alunos e professores. Logo, esta minha comunicação tem a ver com contribuições do ensino das ciências, em geral, para a promoção da cidadania ambiental. Este trabalho resulta, precisamente do que a Alessandra já referiu, do trabalho que temos desenvolvido na Rede Europeia para a Cidadania Ambiental. Eu aproveito também para dizer que coloquei no próprio bate-papo, no próprio chat do YouTube, onde estão a ter acesso a esta sessão, coloquei duas hiperligações. Essas duas hiperligações permitem acessar um livro que é gratuito, produzido precisamente por esta Rede Europeia para a Cidadania Ambiental, é um livro da Springer, e que podem baixar gratuitamente quem tiver interesse em fazê-lo. Logo, esta rede europeia reúne 130 especialistas de 38 países, de diferentes áreas disciplinares, e isto é também um aspecto que nós consideramos particularmente interessante e forte desta rede europeia, o facto de integrar pessoas de diferentes áreas disciplinares que vêm desde a psicologia, a sociologia, a biologia, a física, a química, a geografia, diferentes áreas, no sentido realmente de discutirmos este conceito de cidadania ambiental e também de qual a forma de contribuirmos para a educação de cidadãos ambientais. Logo, pegando precisamente nesse conceito de cidadania ambiental, em que consiste então um cidadão ambiental? Claro que um cidadão ambiental, de acordo com nós definimos, é alguém que se sente capacitado e empoderado para exercer os seus direitos e deveres ambientais, que é capaz também de identificar as causas estruturais que estão subjacentes aos problemas ambientais, por exemplo, que afetam as nossas comunidades, as comunidades em que vivemos, ou também os problemas globais que afetam o mundo também em que vivemos. Claro que nós também entendemos aqui ambiente de uma forma bem alargada, ou seja, não só aos problemas ecológicos, mas também englobando todos os problemas
sociais que acabam também por afetar a nossa sociedade. Este cidadão ambiental é também alguém que tem a vontade e as competências para um envolvimento crítico e ativo para abordar estas causas estruturais dos problemas ambientais. E isto tem uma consequência muito forte na forma como... ou uma forma, não tanto na forma, mas uma consequência extremamente forte nas nossas práticas de sala de aula. Precisamente se nós queremos que desenvolver nos alunos as competências para um envolvimento crítico e ativo, isto significa que só se consegue através de práticas de sala de aula em que os alunos tenham a oportunidade de participar, a oportunidade de ver as suas opiniões e os resultados das suas pesquisas também ouvidos de forma atenta pelos colegas, pelo professor. Implica também um envolvimento crítico em todo este processo de análise e de discussão e depois de ação, o que implica competências também a nível de pensamento crítico. E implica também um envolvimento ativo, ou seja, de cidadania ativa. Claro que não vamos obrigar as pessoas a agirem, não? Eles irão agir se tiverem vontade e se sentirem que é oportuno fazê-lo. Mas, de qualquer forma, é importante que todos eles se sintam empoderados para tal e capacitados para tal. E que este cidadão ambiental será alguém que pode atuar individualmente e coletivamente por meios democráticos. Isto é extremamente importante, ou seja, a ação de que eu vos irei falar e que temos e que venho trabalhando há bastantes anos, na minha prática de investigação e prática também como docente e como cidadão, recorre a métodos democráticos. Logo, os meios que referimos aqui passam por democracia, passam por criação em contexto de sala de aula e em contexto também comunitário de ambientes de respeito, de tolerância pelas diferentes opiniões, pelas características também diferentes de cada um dos cidadãos, dos alunos, dos professores. E um cidadão ambiental implica também que tenha em consideração a justiça inter- e intrageracional. O que é que isto significa? Ou seja, justiça intergerações, entre as diferentes gerações. Ou seja, que os principais agentes desta geração não comprometam, através da sua ação, o futuro das próximas gerações. É isto em que consiste a justiça intergeracional. E intrageracional tem a ver precisamente com a justiça dentro da mesma geração, ou seja, assegurando que as diferentes comunidades, os diferentes membros da sociedade têm iguais direitos e um igual acesso também a processos de tomada de decisão, a processos de também ação que permitam encontrar soluções, as melhores soluções para os problemas ambientais que afetam as suas comunidades. Cidadão ambiental, então, se nós o queremos trabalhar este conceito e se queremos realmente que os nossos alunos possam sentir-se capacitados como cidadãos ambientais, isso implica trabalharmos conhecimentos, sem dúvida, passa realmente por termos conhecimentos ou, pelo menos, termos a capacidade, a competência de sabermos onde poderemos obter os conhecimentos que necessitamos para resolver determinado problema, quem poderemos consultar e que nos poderá também ajudar dentro da comunidade para encontrar as respostas mais adequadas aos problemas com que nos confrontamos, mas implica também valores e atitudes. Já falei na questão de utilizarmos sempre e de trabalharmos uma perspectiva democrática, uma perspectiva de respeito, de tolerância, ou seja, uma perspectiva que pretende atribuir a todos o direito de participação, o direito também de intervenção na comunidade, o direito de cada um de assumir, de certa forma, as rédeas da sua vida. E implica, claro, todo este conjunto articulado de conhecimentos, capacidades, valores e atitudes, no sentido de se sentirem capacitados para agir
participar na sociedade como agentes de mudança. E isto é um aspecto importante, precisamente porque o currículo, a escola, frequentemente ouvimos dizer que pretende que os cidadãos se adaptem à sociedade que existe. No entanto, a nossa perspectiva é diferente. A nossa perspectiva é precisamente capacitar os cidadãos como agentes de mudança, ou seja, como pessoas que se sentem capacitadas e empoderadas para assumirem em si mesmos ou se assumirem a si mesmos como agentes de mudança, capazes de transformar, de mudar a sociedade no sentido que seja considerado também pela comunidade como o mais desejável para a resolução desses problemas. Depois, um cidadão ambiental implica também estas ações e esta participação na sociedade, mas a diferentes níveis. Ou seja, na esfera pública, mas também na esfera privada. Ou seja, aquilo que nós poderemos fazer publicamente, participando com outros grupos, no sentido de reclamar determinados direitos, no sentido também de exercermos os nossos deveres de forma coletiva, mas também de forma privada. Por exemplo, as opções pessoais que tomamos, reciclando, por exemplo, também optando pelo consumo de determinados produtos e não de outros, precisamente porque consideramos que alguns produtos, ou a forma como são produzidos, é particularmente prejudicial ao meio ambiente. E, claro, esta ação passa também, e esta participação pública e privada, também a diferentes escalas. Há uma escala local, centrada, por que não, na nossa escola, por que não na nossa comunidade, centrado nos problemas locais, mas também uma escala nacional e uma escala global. Ou seja, como é que nós também podemos, de uma forma individual e de uma forma também coletiva, contribuir para a melhoria global ou do ambiente do mundo em que vivemos. E através de ações também podem ser, como eu já referi, individuais e coletivas. E este aspecto é extremamente importante. É um aspecto que trabalhamos consideravelmente, não limitando de maneira nenhuma as ações dos cidadãos, mas mostrando precisamente a diferença que existe entre o impacto, ao nível do impacto de uma ação individual e de uma ação coletiva. Frequentemente ouvimos os nossos alunos comentarem: mas professor, o que é que eu posso fazer sozinho? Ninguém me vai ouvir, minha ação não terá nenhum impacto. Mas o que é certo é que temos visto como também, nos últimos anos, alguns adolescentes, mesmo através da sua ação individual, têm conseguido influenciar inclusivamente o mundo inteiro, através da sua ação individual. Mas o que nós trabalhamos fundamentalmente neste nosso projeto é a ação coletiva e o forte impacto que uma ação coletiva pode ter no sentido da melhoria ou da mudança de comportamentos, tendo em vista realmente a resolução de determinados problemas ambientais. Logo, o objetivo é precisamente este, que um cidadão ambiental contribua para a resolução dos problemas atuais, dos problemas ambientais atuais, e que contribua também para resolver, ou seja, fundamentalmente para prevenir os problemas futuros, problemas que possam vir a acontecer. E como tal, que como fim último, pretende-se que um cidadão ambiental desenvolva um relacionamento saudável com a natureza, não comprometendo precisamente o ambiente das gerações futuras e contribuindo para a melhoria do ambiente em que vive a geração atual. Depois, claro que todo este processo de educação para a cidadania ambiental envolve fortemente a ação e a capacitação e o empoderamento dos alunos para a ação. Claro que esta ação, e já irei esclarecer este aspecto, é uma ação que pode consistir e assumir várias formas. Pode assumir, ou seja, os alunos são apoiados nas suas ações, são iniciativas que partem dos alunos e que contam com o apoio de professores, contam com o apoio também de vários agentes da comunidade, de acordo com as suas competências, que apoiam os alunos nas ações que querem desenvolver no sentido de contribuir para a resolução dos problemas ambientais da sociedade e das comunidades onde vivem.
Logo, estas ações podem consistir em, por exemplo, organização de grupos de pressão ou lobbies, que acabem por redigir cartas, petições, mas também realizar boicotes. Por exemplo, não consumindo determinado produto químico cuja produção é feita de uma forma bastante nociva, bastante prejudicial para o meio ambiente. Há pessoas que optam, por exemplo, também por boicotes. Isso agora depende das ideias de cada um e das ações que cada um decida, mas há pessoas que decidem, por exemplo, evitar o consumo de carne, precisamente pelo grande impacto que a produção animal tem no ambiente do nosso planeta. Mas as ações podem passar também por tentativas, por iniciativas que pretendem educar outros, por exemplo, através de publicação de cartazes, de intervenções nas redes sociais, produção de blogs, de vídeos, de sessões de esclarecimento, por exemplo, em prefeituras, em escolas, em comunidades, panfletos, várias formas. De tudo isto eu irei apresentar-vos depois exemplos feitos precisamente por alunos de diferentes contextos, em diferentes contextos e de diferentes locais. Pode passar também por participação em iniciativas de voluntariado. Também vos irei dar um exemplo disto. Propor soluções inovadoras para determinados problemas. E, claro, também por aquilo que são as nossas decisões individuais, a mudança dos nossos próprios comportamentos no sentido, por exemplo, de reciclar, reutilizar, reduzir, aumentar a eficácia energética dos locais em que vivemos ou dos locais em que trabalhamos. Logo, são diferentes as ações possíveis. E quando falamos em ação, há também um conceito que aparece muito atualmente, que é o conceito de ativismo, que nós também utilizamos. Eu sei que no Brasil o conceito de ativismo tem uma conotação negativa por causa das produções da obra de Paulo Freire, em que para Paulo Freire ativismo ele associava uma ação sem reflexão. Não é essa a nossa perspectiva, claro. Logo, nós utilizamos o conceito de ativismo como, precisamente, ações coletivas de resolução democrática e fundamentada de problemas socioambientais, problemas sociocientíficos. Logo, também pode ser designado por ação sociopolítica. Logo, trata-se precisamente de apoiar, de estimular os alunos, os professores, os cidadãos em geral, no sentido desta ação sociopolítica. E aqui há alguns aspectos que eu gostaria de sublinhar. A ação coletiva, precisamente pelo seu forte impacto, pelo impacto que pode ter. Resolução democrática, não violenta, ou seja, estamos aqui a falar de um ativismo que é pacífico, um ativismo que recorre precisamente a instrumentos de resolução democrática, logo passa por discussão, passa por construção coletiva e colaborativa de soluções para os problemas que identificamos e uma resolução democrática e fundamentada. Este aspecto é extremamente importante. Fundamentada porquê? Porque é baseada em ciência, baseada em dados científicos. Não é só porque eu penso que, ou eu acho que. Não, é fundamentada. Já irei descrever várias situações e mostrar como é que poderemos apoiar os alunos neste tipo de projetos. Claro, como preparar então os alunos para esta ação sociopolítica? Passa por, ao longo das nossas aulas, ao longo dos vários anos de escolaridade, promovermos aprendizagens sobre controvérsias de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, para que os alunos consigam compreender a rede extremamente complexa de interações que a ciência e a tecnologia estabelecem entre si, estabelecem por sua vez também com a sociedade e com o ambiente, compreender também aspectos de natureza da ciência, ou seja, o que é a ciência, como é que funciona, como é que nós, cidadãos, podemos participar nestes processos, nestes empreendimentos da ciência. Depois passa também por um conjunto de atividades que podemos propor nas nossas aulas, passa por atividades de discussão, em que os alunos possam precisamente sentir-se livres para colocar as suas opiniões, para as fundamentar. Este aspecto é sempre importante. Pedimos sempre que os alunos fundamentem as suas opiniões em dados concretos.
Propor também atividades de representação de papéis que permitam aos alunos tomarem a consciência do que poderão ser os valores, as ideias de cada uma das pessoas ou grupos de pessoas implicados numa determinada controvérsia ou num determinado problema ambiental. Atividades também que envolvam a resolução de problemas, com o objetivo, claro, de desenvolver capacidades de investigação, de pesquisa, é esse o termo que utilizam mais no Brasil, capacidades de pesquisa, discussão e argumentação, de tomada de decisões, de comunicação. Tudo aspectos decisivos, tanto da ciência como também da cidadania, do exercício de uma cidadania participativa, ativa. Depois, simultaneamente, ou até numa fase seguinte, envolver os alunos em pesquisas primárias e secundárias. O que é que isto significa? Ou seja, pesquisas em que os alunos vão recolher dados diretamente do meio, isso são investigações ou pesquisas primárias. Também vos irei dar exemplos. Por exemplo, quando os alunos investigam os parâmetros da qualidade da água de um ribeiro que passa na sua localidade, ou então investigações ou pesquisas secundárias, em que vamos utilizar dados recolhidos por outros. Por exemplo, aqui na cidade de Lisboa, podemos, por exemplo, recorrer a dados recolhidos por várias estações que estão dispostas em vários locais da cidade e que recolhem dados sobre a qualidade do ar. Logo, podemos precisamente envolver os alunos na análise desses dados e na discussão de possíveis causas dos problemas que existem ao nível da qualidade do ar e de possíveis soluções também para esses mesmos problemas. Logo, o objetivo aqui é precisamente que os alunos tomem decisões e defendam e planeiem ações, mas de uma forma sempre fundamentada em dados científicos. E depois, claro, para nós, para os alunos, para os professores saberem realmente como agir, que ações podemos realizar, isso passa por tomar conhecimento, por fornecer exemplos de ações sociopolíticas realizadas por outros alunos, noutros locais, com outros professores, precisamente para vermos o que é possível fazer, o que é que outros conseguiram fazer, de maneira a que nós também consigamos desenvolver a vontade, o poder, a capacidade de realizarmos algo semelhante nas comunidades onde vivemos. E, claro, um aspecto decisivo também é que os próprios alunos se sintam apoiados nestas iniciativas, apoiados pela comunidade escolar, apoiados também pela comunidade em geral, pelos vários agentes da comunidade e que podem apoiar os alunos neste tipo de iniciativa. Por exemplo, porque não, que os próprios cientistas que trabalham sobre determinados temas possam colaborar com os alunos em projetos que são da iniciativa dos próprios alunos. Porque não também os elementos da prefeitura possam também apoiar os alunos no desenvolvimento destas ações. São apenas alguns exemplos. Logo, podemos considerar mesmo que a capacitação ou o empoderamento dos cidadãos, como no âmbito desta cidadania ambiental, constituem um imperativo social. Assim como também esta educação e a capacitação também para a ação transformadora, que se pretende que seja uma ação transformadora, de melhoria da sociedade em que vivemos. E é um imperativo social precisamente porque é decisivo para a resolução dos problemas que os alunos e os cidadãos em geral sintam a disposição e também a capacidade, o empoderamento para a tomada de decisões e para a ação. E algo extremamente importante é que frequentemente ouvimos os comentários dos cidadãos no sentido de que não sentem capacidade de intervenção, não sentem poder de pressão, de influenciar determinadas decisões. Logo, o nosso objetivo é precisamente que qualquer cidadão se sinta protagonista social, ou seja, atinja a capacidade de ter protagonismo social e de se envolver, porque não, em processos de investigação, de pesquisa, em processos de decisão também sobre questões ambientais. Logo,
algo que nos move e que consideramos extremamente decisivo é a capacitação dos alunos como críticos e criadores de conhecimento, ou seja, que eles próprios se sintam que são capazes de analisar criticamente uma determinada situação, um determinado problema ambiental, mas capazes também de produzir conhecimento sobre essa situação, obtendo dados, obtendo também soluções que são depois colocadas em prática. Em vez de serem simples consumidores de conhecimento, que se limitam a receber de uma forma passiva as informações de outros. Porque neste caso o que estamos é precisamente a tornar cada vez mais dependentes os alunos, os cidadãos em geral, dependentes dos cientistas, dependentes dos políticos, dependentes de quem seja ou de quem tenha a capacidade depois de os convencer, de os influenciar. Esta capacitação como críticos e criadores de conhecimento é extremamente importante na sociedade em que vivemos, uma sociedade em que, através dos mídia, as pessoas são confrontadas com o que são muitas vezes apresentados como factos, mas que, no entanto, são informações erróneas, são informações distorcidas, manipuladas. Logo, a extrema importância dos cidadãos terem competências de pensamento crítico que lhe permitam analisar de forma crítica e ter alguma ideia sobre a veracidade ou não de determinadas notícias. E, claro, o nosso objetivo é precisamente que os professores estejam comprometidos com uma visão para a sociedade, ou seja, que se sintam mobilizados no sentido de serem também eles próprios construtores de currículo, ou seja, não se limitarem a utilizar o currículo tal como ele é proposto, mas utilizarem as margens de manobra que o currículo também nos dá para adaptarmos esse mesmo currículo à realidade local, à realidade do local onde vivemos, onde os nossos alunos vivem, aos problemas que sentem e precisamente para que tanto crianças como jovens sejam encarados e empoderados como cidadãos. A única diferença é que não podem votar, mas são capazes de ações extremamente eficazes, extremamente fortes, junto da sua família, dos seus amigos, junto dos círculos em que vivem. Logo agora, o que eu tenho e que eu gostava de vos apresentar e de conversar convosco, estou só aqui a regular o meu tempo, é precisamente falar sobre exemplos de iniciativas realizadas por professores de diferentes níveis de ensino, de diferentes países, precisamente porque trabalhamos não só, claro, nesta rede europeia, mas eu tenho trabalhado ao longo dos últimos 8 anos com uma rede bastante grande de professores de diferentes países, do Brasil, por exemplo, também, da Colômbia, de Angola, de Cabo Verde, de Espanha, Portugal, em que realmente todos nós temos em comum o facto de estarmos mobilizados para este tipo de ação sociopolítica, no sentido realmente de nos empoderarmos a todos nós e aos nossos alunos para a mudança da sociedade, para a melhoria ou eventualmente até para a superação dos problemas ambientais que afetam as nossas comunidades. E tenho aqui então alguns exemplos. Por exemplo, realizado pela CEL e pela Mónica Batista, um projeto que eu denominei de abelhas, com crianças de 8 anos. É que por vezes pensamos, este tipo de projetos de investigação, um projeto de ação na tentativa de resolver problemas no meio ambiente, isto só é possível com turmas muito especiais, com turmas de alunos selecionados. E logo eu vou começar precisamente por vos mostrar exemplos que contrariam essa ideia. E o primeiro exemplo é um exemplo feito, e todos estes exemplos que vos vou dar são todos feitos em escola pública ou universidades públicas, com uma única exceção de uma colega da Colômbia, da CISMAI. Tudo o resto, escola pública. Logo, neste caso, alunos de primária, 8 anos de idade, em que a professora, no centro de Portugal, uma zona rural, e a professora pediu aos alunos que identificassem um problema ambiental que, na opinião deles, afetasse o local onde vivem, para poderem trabalhar depois, durante o ano. E os alunos escolheram o problema do desaparecimento das abelhas. Eles vivem numa zona rural,
as suas famílias trabalham na agricultura, os próprios alunos estão habituados a trabalhar a ajudar as suas famílias, logo eles escolheram esse problema. E então, durante algum tempo, pesquisaram sobre as possíveis causas desse problema, contactaram especialistas, que eles chamam especialistas da sua comunidade, ou seja, um engenheiro agrónomo, um elemento de um grupo ambientalista, procuraram elementos na internet, encontraram inclusive alguns artigos científicos sobre esse tema, e claro que os artigos científicos tinham linguagem complexa, e para tal entraram, para conseguirem compreender, tiveram claro o apoio da professora, desses tais também especialistas da comunidade, mas também entraram em contacto via videoconferência com um dos cientistas também que tinha realizado esse estudo. Logo, através dessa interação, foram desenvolvendo as suas ideias sobre as possíveis causas deste problema, do desaparecimento das abelhas, de possíveis soluções também para este problema. E muitas vezes pensamos, mas isto de cidadania ambiental, alunos de 8 anos, alunos de primário, o que é que eles podem fazer? Então estes alunos lembraram-se e pediram à professora que queriam fazer uma sessão pública, aberta à comunidade e aberta aos seus familiares. E nessa sessão pública apresentaram o que tinham investigado, o que tinham descoberto, as possíveis causas deste problema, mas também as possíveis soluções. E então tinham elaborado um documento que nós chamamos manifesto, mas que eles, claro, não sabem essa designação, ou seja, um documento em que propunham à comunidade que cada pessoa que estivesse a participar nessa sessão pública e que concordasse com esse manifesto pudesse assinar. E o que era esse documento? Era um documento em que eram apresentados os problemas, as possíveis causas para esse problema do desaparecimento das abelhas, e as possíveis soluções, que passavam realmente, pela proposta deles, por utilizar agroquímicos que eles chamavam mais amigos das abelhas. E logo convidaram os participantes nessa sessão pública a assinarem, comprometendo-se a modificar as suas práticas agrícolas, práticas que os alunos conhecem bem porque costumam participar também nessas práticas agrícolas. Logo, que melhor exemplo de cidadania nós podemos ter, neste caso de alunos de 8 anos de idade. Podemos pensar depois também, mas deviam ser alunos muito especiais. Logo neste caso, deste outro projeto, temos precisamente também numa localidade mais a sul, no interior de Portugal, uma zona também rural, em que, neste caso, o grupo de alunos, a turma de alunos, era uma turma que até tinha um currículo especial. Um currículo especial porquê? Porque eram alunos muito marcados por retenção, pela repetição, por reprovarem anos, pela reprovação, e também muito marcados por um grande desinteresse relativamente às atividades da escola. Eram alunos por volta de 14 anos, e a esses alunos, a professora propôs também a mesma coisa, que identificassem um problema ambiental que gostassem depois de trabalhar. E eles identificaram a qualidade, a poluição de um ribeiro que atravessa essa localidade. E então, com o apoio da professora, arranjaram uns kits muito simples, mas que permitem medir vários parâmetros da qualidade da água. Claro que identificaram vários poluentes. E colocaram a hipótese de ser uma estação de tratamento de esgotos que desagua depois nesse ribeiro e que não estaria a funcionar bem. E então pediram à prefeitura, que administra essa estação, acesso para acederem a essa estação de tratamento. Não lhes foi autorizado pela prefeitura. Estas ações passam também por proporcionar aos alunos o conhecimento da vida real. Passam precisamente por sentirem estes obstáculos. Passam também por os tornar resistentes, insistentes. Logo, eles não obtiveram esta autorização por parte da prefeitura, mas foram convidados por uma rádio local para apresentarem os seus resultados e as suas propostas num programa de rádio. E então tivemos estes alunos que frequentemente não eram ouvidos, não eram tidos em conta, a participar num programa de rádio, na rádio local, e mais.
é que se tratava de um ano de eleições para a prefeitura local. Logo, temos os alunos, que normalmente eram considerados indesejados, os indesejáveis por parte dos professores, a marcarem a agenda política daquele local, porque eles vão interpelar através dessa rádio os políticos locais, a prefeitura, eles sentem-se interpelados e sentem a necessidade de dar resposta a esses problemas que tinham sido identificados e de se implicarem na resolução deste problema. Logo, o impacto deste projeto para os alunos foi tremendo. Ou seja, aqueles alunos que normalmente eram considerados problemáticos, indesejados, como não tendo competências, sentem-se de repente empoderados. De repente têm o poder, inclusivamente, de marcar a agenda política daquele local. Logo, isso teve um impacto muito grande também na atitude deles relativamente às restantes atividades escolares, passando a colaborar de outra forma e também os próprios professores passaram também a encará-los de uma forma diferente. Depois, um exemplo que, neste caso, com o ensino médio profissional, feito pelo Nuno Albano, o professor, em que ele é professor de multimídia e logo os alunos têm que desenvolver no final como grande projeto, um projeto multimídia e neste caso, como forma também de ação sociopolítica, o Nuno pediu aos alunos que identificassem uma ONG, uma organização não governamental, que trabalhasse uma determinada problemática com a qual cada um dos alunos se identificasse. Logo, cada um dos alunos identificou uma ONG com a qual se identificava e desenvolveu precisamente esse projeto multimídia centrado nessa ONG, ou seja, desenvolvendo cartazes, desenvolvendo um site, um website, desenvolvendo um vídeo, precisamente passando a mensagem dessa organização não governamental. Logo, dinamizando, contribuindo para a dinamização das campanhas dessas ONGs. Também é um bom exemplo de projeto de ação sociopolítica em que os alunos participaram de forma ativa. Depois, no Brasil, por exemplo, eu trouxe-vos aqui um dos exemplos, desenvolvido pela Ana Lúcia Moreira, da Universidade de Maringá, neste caso no ensino superior, em que envolveu os seus alunos na identificação também de problemas locais e depois na construção de trilhas ecológicas, mas trilhas ecológicas centradas precisamente de forma a estimular a discussão e a informação do público em geral sobre aqueles problemas ambientais e, eventualmente, também conduzindo-os depois também a poderem participar na melhoria dessas situações e contribuírem também para a resolução desses problemas. Depois, o Arlindo Monteiro, Cabo Verde, que envolveu os alunos, neste caso do ensino básico e do ensino também médio, na identificação de problemas ambientais de Cabo Verde e depois na realização de dramatizações e de vídeos também que colocaram no YouTube, discutindo o assunto e propondo mudanças de forma a realmente resolver vários problemas ambientais em Cabo Verde. Depois, por exemplo, em Portugal, a Wanda Trindade, que com os seus alunos de 15 anos, envolveu-os na identificação de problemas mais ao nível de saúde pública, locais, que afetavam aquela localidade e a própria comunidade escolar, e então eles recorreram, os próprios alunos decidiram que queriam utilizar inquéritos para levantar os problemas que existissem e depois, tratando esses inquéritos, verem quais os principais problemas que afetam essa zona, de maneira que depois, através de sessões públicas, pudessem alertar a população para, eventualmente, opções erradas, comportamentos errados e formas realmente de melhorar a qualidade da saúde pública daquela localidade. Temos também um exemplo com redes sociais, o caso da Cláudia Belchior, que em Cabo Verde desenvolveu um espaço aberto a qualquer pessoa no Facebook, em que precisamente publicava informação, fotografias impactantes, vídeos, com o objetivo de alertar para determinados problemas, de propor a discussão e de abrir a discussão, fóruns de discussão
sobre esses problemas, como uma forma de se encontrarem possíveis soluções também para esses problemas. Logo, diferentes projetos, neste caso o da CISMAI, na Colômbia, de Medellín, que também desenvolveu com os seus alunos, neste caso de uma escola, de um colégio privado, construíram blogs e sessões públicas também centradas nos problemas que eles identificaram, problemas ambientais locais. Às vezes, problemas tão simples como o facto, a quantidade, por exemplo, de comida que era desperdiçada no refeitório. Eles então desenvolveram campanha de forma a que se diminuísse consideravelmente esse desperdício alimentar. Ou outras questões como a quantidade de lixo que poderia ser deitado para o recreio e então também haver alguma intervenção a esse nível. Logo, problemas que os alunos consideram socialmente relevantes. E este é um aspecto extremamente importante, é que através deste tipo de projetos acabamos por permitir e por desenvolver nos alunos, porque os alunos muitas vezes perguntam-nos, professor, para que é que estamos a estudar isto? Isto para que é que serve? E através deste tipo de projetos mostramos fortemente a relação que existe entre o que se ensina na escola e a resolução dos problemas da sociedade, a resolução dos problemas que afetam as suas comunidades. Logo, a possibilidade e a probabilidade desses conhecimentos depois serem aplicados, transferidos para outras situações semelhantes, aumenta consideravelmente. E os alunos acabam por ver reforçada a percepção, o sentimento de que a escola é relevante, de que o ensino das ciências também é importante e socialmente relevante. Claro que nestes projetos nem tudo são grandes sucessos. Precisamente os alunos aprendem a viver situações reais do dia-a-dia. E era esta a ideia que eu queria passar-vos. É precisamente a de não deixarem de experimentar e de ver realmente o entusiasmo dos vossos alunos quando sentem que podem fazer a diferença. E todos nós podemos marcar a diferença. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Pedro, pela belíssima conferência. Tivemos o prazer de acompanhar, já sabíamos, né, da sua contribuição imensa para o campo do ensino da ciência e da educação ambiental, e é um prazer poder ouvi-lo. E o senhor traz para a gente algo que acho que faz muito sentido neste momento em especial que o Brasil está vivendo. As pessoas têm se sentido muito impotentes diante da crise ambiental, em especial dos crimes ambientais, né, que a gente tem enfrentado, a exemplo das queimadas no bioma pantanal, amazônico, e o que a gente mais ouve é o que eu posso fazer, né? Que poder de ação eu tenho. Então, a ideia de um cidadão, e qualquer pessoa, cidadão ambiental, pode ser protagonista de mudança, isso é bastante importante. E o senhor traz exemplos que ultrapassam a discussão teórica, que muitas vezes a gente, né, tem uma distância, às vezes, entre aquilo que a gente discute na academia e a prática da escola, aquilo que as professoras e professores esperam para o cotidiano. Então, agradeço muito, né, pela sua fala tão rica. E aí eu queria aproveitar para dizer ao senhor que, assim, esse entusiasmo, ele é compartilhado com 180 colegas que estão nos acompanhando nesse momento, né? Alguns entram e saem aí por conta das conexões. E aí, nesse público, só para o senhor ter uma ideia, vou falar rapidamente de onde são as pessoas aí para ter ideia da diversidade, né, de pessoas com que a gente está conversando. Tem pessoas de diferentes lugares do Brasil, alguns citaram as cidades, aí eu vou comentar aqui que tem gente de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, do Distrito Federal, Teodoro Sampaio, na região do Pontal do Paranapanema, de Londrina, no Paraná, Hortolândia, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Irianápolis, em Santa Catarina, Teresina, Piauí, Tafé, no Amazonas, em Rio Claro, em Matã, no interior de São Paulo, Belém do Pará, Paranavaí, no Paraná, gente da Venezuela acompanhando a gente, de Maceió, no Alagoas, Campo Mourão, no Paraná, Paracambi, no Rio de Janeiro, Nova Serrana, Minas Gerais, Santa Vitória, Minas Gerais, Mossoró, Rio Grande do Norte. Tem colegas do Espírito Santo e colegas de Portugal prestigiando o professor Pedro Reis. Entre essas pessoas, tem as mais diferentes profissões, nós temos professoras e professores da educação básica, professores universitários da biologia, da física, da química, da pedagogia, educadores ambientais, gestores da educação básica, de secretarias de educação. Temos um público muito diverso, a quem agradecemos. Então,
Professor, agora a gente vai fazer o exercício de tentar trazer algumas questões que as pessoas estão apresentando, né, no YouTube, e aí nós temos uma equipe que está fazendo a organização destas questões. Por isso a gente não vai citá-las nominalmente, né, porque por conta do tempo a gente vai trazer alguns aspectos. Então vamos lá. Uma primeira pergunta, professor, ela se refere ao modo como as escolas portuguesas têm caminhado rumo ao que o senhor nomeou de cidadania ambiental, ou a formação do cidadão ambiental. Então, a pergunta tem a ver com como as escolas de Portugal vêm trabalhando nesse sentido. O senhor acho que já trouxe alguns exemplos para a gente, mas talvez. E aí, já vou trazer uma segunda questão, essa para nomeada, da Glória e do Pete, que eles perguntam, diante do enfraquecimento do discurso de políticas ambientais, como engajar professores, estudantes e comunidade para a educação socioambiental? Professor? Muito bem, muito obrigado. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pelas vossas questões. Claro que as escolas portuguesas têm-se implicado, alguns professores, tal como também se têm implicado no Brasil e noutros países. O objetivo, como viram e pelos exemplos que eu referi, é precisamente envolver alunos, e isto passa pela segunda questão que me fizeram, envolver os alunos na identificação de problemas que eles consideram socialmente relevantes. Ou seja, problemas ambientais que eles sintam que os afetam a eles próprios e às suas famílias. Logo, isso, de uma maneira geral, é o principal fator para um maior envolvimento dos alunos. Claro que nem sempre esses processos de ação são muito bem sucedidos, mas pelo menos cria-se essa ideia de que em conjunto, em colaboração, é possível, e utilizando os conhecimentos da escola, é possível analisarmos os problemas, identificarmos possíveis causas, mas também possíveis soluções e, em conjunto, tentarmos melhorar as comunidades em que vivemos. Creio que isso é a base da cidadania e é a base da melhoria da nossa sociedade. E é extremamente importante porque envolve os alunos em processos que envolvem toda a turma, em processos de colaboração, em processos em que todos são livres de participar, de dar as suas opiniões, de se envolver. Isso é extremamente importante em sociedades em que as pessoas se encontram fortemente divididas e em que não há diálogo entre diferentes grupos. Logo, é importante que possamos reaprender o diálogo, a dialogar e a discutir, mas discutir no sentido não é debater, que no debate as pessoas confrontam-se e saem desse debate como entraram, não mudaram as suas opiniões. Trata-se de discutir, ou seja, de construir conjuntamente algo que isoladamente não conseguiríamos. Passa realmente por mobilizarmos as competências de cada um no sentido de produzirmos algo melhor em conjunto. Muito obrigada, professor. Só comentar que o pessoal vai animando e pedindo para lembrar que tem gente de Bauru, de Campinas, de Curitiba, de Santa Maria. Aí eu peço desculpas porque a gente não dá conta de falar o nome de todo mundo, era mais ter ideia, mas depois a gente recolhe tudo isso e encaminha para o professor Pedro, que ele vai ter o maior prazer de saber, né, todo mundo que estava acompanhando, tá bom? Professor, tem mais uma pergunta aqui para o senhor. De que modo podemos trabalhar com os estudantes a cidadania ambiental e a ação sociopolítica, considerando os desafios existentes no nosso país? E aí, eu imagino que estejam referindo ao Brasil, onde vemos o enfraquecimento da política ambiental, priorizando o desenvolvimento econômico e uma ameaça constante à democracia. Passa precisamente por nos envolvermos na identificação desses problemas ambientais e de tudo o que são pessoas, grupos envolvidos nesses problemas. Passa realmente por mapearmos esses problemas e sabermos realmente o que são os diferentes interesses, e depois, através desse conhecimento e em conjunto, em colaboração, vários grupos, identificarmos, então, formas de ação, formas de melhoria. E esse trabalho, então, torna-se mais urgente ainda
em situações onde realmente há esse enfraquecimento da política ambiental. Ou seja, torna-se extremamente importante que os cidadãos se mobilizem no sentido de mostrarem a realidade. E o Brasil é um bom exemplo de como também os cidadãos se têm mobilizado no sentido de mostrar o que tem passado, por exemplo, na Amazónia, o que tem passado em vários locais e que muitas vezes alguns grupos tentam ocultar ou disfarçar ou eventualmente até passar uma ideia distorcida. Logo, passa por informação, passa por capacidades de análise, mas passa também por uma capacidade de intervenção. Só através de uma escola e de práticas de sala de aula em que os alunos são convidados a analisar de uma forma crítica, a discutir, a comunicar, a participar, a argumentar e depois a passar à ação, só dessa forma nós conseguiremos que os alunos sintam que têm capacidades e que têm o poder de intervir, de agir. Caso contrário, é muito difícil. É muito difícil em aulas expositivas. Em aulas expositivas nós estamos apenas a tornar os nossos alunos bons ouvintes. Estamos a torná-los completamente dependentes da opinião ou do professor, ou da opinião do científico, ou da opinião do político, ou da opinião de quem quer que seja. O nosso objetivo é precisamente promover a autonomia intelectual, a autonomia também como cidadão, que cada um possa pensar por si. Obrigada, professor. Outra pergunta chegando aqui para a gente. Um dos desafios que enfrentamos hoje é a passividade dos estudantes. Na sua experiência, como seria possível identificar as causas dessa passividade diante do protagonismo social? E de que modo nós podemos superar essa questão em prol de uma formação para a ação sociopolítica? Essa passividade é uma realidade e afeta frequentemente também, e deparamos-nos, aqui, os alunos aqui em Portugal, e deparamos com esse problema. Logo, por vezes, essa passividade resulta também da forma como eles sabem que são também avaliados na sua escola. Eles sabem que são avaliados por, muitas vezes, memorizar algo e de ter um bom resultado no próprio teste. Não são avaliados, muitas vezes, por participarem em pesquisas, por participarem e se mobilizarem neste tipo de projetos. Logo, por vezes, alguma apatia ou alguma passividade dos alunos poderia ser alterada, porque eles, de uma maneira geral, procuram responder àquilo que o sistema avalia e àquilo que se traduz também em notas. Mas esse é um aspecto que, na minha opinião, é secundário. Há uma outra forma a que recorremos com alguma frequência, é precisamente ao tentar chocar os alunos com exemplos, com imagens, com casos concretos de pessoas, de testemunhos de pessoas que são chocantes. Pessoas afetadas por esses problemas. E, de uma maneira geral, esse tipo de situação tem a capacidade de mobilizar os alunos. Claro que nós sabemos também, e temos obtido esses resultados de investigação, curiosamente, que as moças se mobilizam mais do que os moços. Que as moças se envolvem muito mais em projetos deste tipo, que têm uma dimensão ética, humana, mas não quer dizer que os moços não se envolvam, porque também se envolvem. E esse envolvimento acontece numa fase também, talvez, posterior, mas em que também se podem envolver fortemente quando desafiados e quando interpelados por situações de injustiça, por situações chocantes em que se pode ver o impacto ambiental, não só nas pessoas, mas também nos animais, em imagens que lhes toquem e que lhes digam algo. Mas mesmo assim há alunos que ainda revelam alguma apatia, sem dúvida, mas a importância de que no grupo também possam depois ser arrastados para essas causas. Porque muitas vezes alunos que também têm alguma falta de interesse na escola tradicional, neste tipo de projetos, eles têm uma boa oportunidade de obter sucesso. E sentem-se muito mais mobilizados, precisamente pela componente prática do que têm que fazer e pela componente também de ação.
E aí também os moços são também particularmente interpelados, porque os moços são menos resistentes, menos tolerantes ao desinteresse de algumas aulas. As moças têm maior capacidade de resistência e por isso mesmo conseguem melhores desempenhos numa escola tradicional do que os moços, que muitas vezes são afetados fortemente pelo desinteresse dessas práticas tradicionais. Uma escola que ganha sentido, né, professor? Exatamente, é isso mesmo. Exato. E que ganha sentido para alunos e para professores. Perfeito. E para a comunidade em geral. Perfeito. Eu pensava que, enquanto o senhor falava, quando o senhor disse de trazer o poder público para junto, né? E aí, o quanto isso tem que ser um projeto coletivo de formação, né? Que é diferente de professor e estudante dentro da sala de aula, né? Ultrapassa essas barreiras. Exatamente, isto está associado a um conceito de escola muito mais abrangente, a um conceito de escola aberta. Escola aberta à comunidade. Escola aberta à comunidade, o que implica que a escola seja tida como relevante para a sociedade e, ao mesmo tempo, a sociedade e a comunidade passa a valorizar muito mais aquilo que é feito na escola, porque passa a conhecer muito melhor aquilo que já se faz de muita qualidade nas escolas. E então, havendo essa ligação entre os problemas da comunidade, os diferentes agentes da comunidade e o próprio trabalho dos alunos e dos professores, essa relação e a qualidade da relação é bastante aumentada e melhorada. Professor, e o currículo prescrito nesta história, como é que fica? Fica e existe, e em Portugal existe um currículo nacional prescrito. Agora, o que temos também verificado é que os professores e os alunos que estão fortemente mobilizados por este tipo de problemática encontram sempre um tempo, um espaço para a realização destes projetos. Não têm que ser projetos monstruosos, projetos enormes, não, podem ser pequenos projetos, mas encontram geralmente o tempo e o espaço para a realização destes projetos. É claro que isso só acontece realmente com professores que tenham determinadas ideias fortes sobre o que eles consideram que deve ser a educação, como algo também de capacitação, de empoderamento, de mudança da própria sociedade, mas também uma ideia sobre o que deve ser a cidadania, ou seja, uma cidadania precisamente que seja também que aumente a capacidade dos alunos, o seu poder e que tenha também a capacidade de, nas suas mãos, mudar a própria sociedade e não estar só dependente de representantes que muitas vezes não representam mais ninguém a não ser a eles próprios. Que aqui no Brasil é um problema muito sério, acho que em muitos lugares, né? É em todo o lado, não é só no Brasil. Professor, mais uma pergunta aqui dos nossos participantes. Uma delas tem a ver com consumo, como trabalhar com os estudantes a necessidade de buscar produtos ambientalmente sustentáveis e de menor impacto, tendo em vista que o valor desses produtos é sempre superior ao convencional, como a rua. E aí aproveito e trago já uma outra questão, que é como quebrar a visão dos estudantes como consumidores de informações em um momento em que o mundo passa por uma intensificação dos estudos à distância e em caráter remoto. Muito obrigado também por estas questões. Estudo à distância e de caráter remoto não significa acrítico. Pode ser na mesma crítico, pode ser na mesma interventivo, pode na mesma mobilizar os alunos, por exemplo, para a realização de uma determinada campanha servindo-se de redes sociais. Logo, as próprias redes sociais que acabam por trazer muito mal em termos de desinformação, podem também, ao mesmo tempo, constituir um veículo para empoderar também os alunos como cidadãos. Agora, trabalhar nos alunos a necessidade de buscar produtos ambientalmente sustentáveis e de menor impacto.
Muitas vezes a questão poderá até, mesmo se nós não quisermos e se tivermos este problema, se realmente os produtos ambientalmente sustentáveis e de menor impacto serem mais caros, do seu valor ser superior, passa muitas vezes por discutir também outros aspectos, como, por exemplo, a redução. Por exemplo, toda a quantidade de coisas que nós muitas vezes compramos e que são supérfluas e que acabamos muitas vezes por não utilizar. Logo, passa por refletir sobre tudo isso, passa por refletir sobre a nossa necessidade, muitas vezes, que nos é colocada na cabeça, de estarmos constantemente a mudar de celular. Porque o celular e muitos dos componentes do celular são inclusivamente, e que o celular depois que acaba por chegar às nossas mãos de uma forma relativamente barata, alguns desses componentes têm consequências na vida de muitas populações, por exemplo, em África. Porque alguns elementos químicos que são utilizados e que são indispensáveis aos celulares são obtidos através de escravatura, ainda de repressão humana e de exploração humana, muitas vezes de crianças, por exemplo, em África. Ou logo passa para realmente conhecermos esses exemplos e de diminuirmos esta nossa pressão para o consumismo. Logo, esse é um passo também. E há na própria internet vários projetos que propõem precisamente situações, exemplos, problemas reais, esse dos celulares, mas muitos outros problemas que podem ser abordados em sala de aula e que podem levar também a uma diminuição também do consumo. Como eu já referi, não é o meu caso, mas tenho alguns colegas que decidiram pura e simplesmente deixar de consumir carne. Outros que deixaram de consumir algum outro produto, precisamente pelo impacto negativo que tem no ambiente. Claro que, ao mesmo tempo, analisamos estas situações, não temos que criar ingênuos. Analisamos estas situações porque também, eu sei que a produção de carne no Brasil permite que muita gente possa tirar o seu sustento, como é evidente. Mas muitas vezes o que criamos é a forma nada sustentável como umas 5 pessoas acabam por produzir e ser responsáveis pela produção de milhões de cabeças de gado, e não é essa renda que é dividida por todos. Logo passa realmente por uma reflexão sobre a sociedade em que vivemos, sobre os problemas de distribuição, porque muitas vezes não passa por produzir mais, passa sim por distribuir melhor aquilo que já existe e de forma a que também não existam desperdícios e desperdícios alimentares, de forma a que não se perca depois imensa quantidade de produtos, muitas vezes pelo simples facto de que o preço baixou e como o preço baixou, para subir artificialmente o preço, enterram-se toneladas de materiais ou deitam-se fora toneladas também de leite. Passa realmente por refletirmos sobre a sociedade em que vivemos e de realmente tentarmos ver até que ponto é que os nossos comportamentos não estão tão condicionados por uma visão economicista do mundo. Passa por abrir esses temas à discussão com os alunos. Excelente, professor. Que sociedade queremos, quem queremos ser, o que precisamos, de fato, né? O que temos, o que precisamos, os valores que a gente dá para cada uma das coisas, né? A educação em valores ganha muito nessa linha, né? Professora, a gente tem mais uma pergunta aqui. Primeiro um comentário e aí seguido de perguntas, né? Na sua fala, o senhor ressaltou a importância de formarmos o cidadão ambiental que seja ativista. Embora o significado atribuído ao termo ativismo não seja o mesmo encontrado na obra de Paulo Freire, podemos aproximar a ideia de ação transformadora da sua fala com a pedagogia transformadora de Paulo Freire? Quais as relações entre as ideias de Paulo Freire com essa ação transformadora proposta pelo senhor? E aí é uma fala da Ana Caroline Freitas. Muito bem. Passa precisamente por uma identificação entre esta ação transformadora com precisamente a pedagogia transformadora de Paulo Freire, baseada no dialogismo, baseada realmente no empoderamento da população e não baseada numa perspectiva
bancária, numa perspectiva em que uns falam, outros ouvem, logo passa por um empoderamento de todos, no sentido de todos se sentirem capacitados, ou pelo menos no caso de desejarem, de forma a que, no caso de desejarem, se possam envolver também nestes processos de decisão, na decisão também sobre todos os aspectos que controlam muitas vezes a nossa vida, sem nós, ou de uma forma até, por vezes, em que nós achamos que não temos poder ou qualquer capacidade de reação. Passa por analisarmos essas situações e por encontrarmos espaços de resistência e espaços de transformação. Só corrigindo, a Ana Caroline foi representada, mas é uma fala que está presente em vários dos colegas que estão trazendo ali para a gente, que estão presentes. Uma outra fala que apareceu, professor, foi fazendo uma relação e perguntando como é que ficam os objetivos do desenvolvimento sustentável diante de toda essa proposta, né? Como é que o senhor vê essa relação? Bom, ficam como objetivos e como objetivos são particularmente úteis. E muita desta ação está relacionada e também procura auxiliar no cumprimento destes objetivos para o desenvolvimento sustentável. Claro que nós sabemos, e muitas vezes, e por isso mesmo também eu não trouxe essa discussão para aqui, mas sabemos também de toda a perspectiva crítica que existe na América Latina relativamente ao conceito de sustentabilidade, claro, sem dúvida, mas muitas vezes no contexto europeu o conceito que se pretende também utilizar hoje em dia de sustentabilidade é precisamente também um conceito que pode ser uma utopia. Precisamente porque talvez essa sustentabilidade nunca seja possível com os níveis de consumo que temos e com a sociedade que temos, mas pelo menos podemos tentar ir no sentido de que não comprometer precisamente o futuro das próximas gerações. Logo, também nos orientamos por esses objetivos, sem dúvida, e também por muitos desses objetivos que têm um fortíssimo caráter social. Que não se limitam só às questões restritas, de uma visão restrita, ecológica restrita, mas que entende precisamente essa ecologia, esse estudo da casa onde vivemos, como o planeta em geral e como a sociedade em geral e o que nós acabamos por, a forma como acabamos por utilizar os recursos que existem no planeta. E, aliás, a forma como nós até os interpretamos como recursos que estão à disposição, mas por isso mesmo que estão à disposição, devem estar também, devem ser alvo de um cuidado particular. Obrigada. Mais questões chegando aqui para a gente. Quando falamos de ensino, muitas vezes pensamos nas crianças, mas e no caso dos estudantes adultos? Na educação de jovens e adultos, a EJA, como que a gente pode tratar a temática ambiental de modo a promover a formação deste cidadão ambiental? Da mesma forma, creio que não existe uma grande diferença. E aí, então, com os cidadãos adultos, abrem-se ainda um maior leque de intervenções possíveis. Mas passa também por os implicar nestes processos de pesquisa, em que eles possam recolher dados, estudar e mobilizar a ciência no sentido de compreenderem os problemas que afetam a nossa sociedade, porque a compreensão desses problemas não passa apenas pela utilização da biologia ou da química ou da física, mas passa também pela utilização de outra ciência, passa também pela utilização da história, passa pela utilização da sociologia, também da psicologia, no sentido de se encontrarem problemas para os problemas que afetam as comunidades. E acho que os jovens adultos, os adultos em geral, também podem ser motivados para os problemas que afetam as suas famílias, que afetam os locais as comunidades onde vivem. Logo, pela mesma... Claro que aí também existem depois outras limitações. É que muitas vezes esses jovens adultos e esses adultos são pessoas que trabalham, por exemplo, na indústria que representa a fonte de poluição. Mas como qualquer cidadão, e claro, como tal, podem até recusar-se a abordar esse tema porque sentem que estão a pôr em causa o seu emprego.
Bom, sem dúvida, é que a qualidade do ambiente também depende da qualidade do ambiente na minha casa e da qualidade do ambiente, do meu próprio ambiente. Logo, há que ter tudo isso em conta. E há que ter, não é desistirmos, mas é tentarmos ver formas de, mesmo nessas situações, de vermos até que ponto é que não poderá ser feita alguma alteração de forma a melhorar as condições, porque eles poderão não querer comprometer o seu emprego, sem dúvida, mas ao mesmo tempo que não estão a comprometer a qualidade de vida da sua família nesse aspecto, estão a comprometer a qualidade de vida noutro aspecto, por exemplo, comprometendo o ambiente e afetando toda a sua família. São problemas complexos que não se discutem só assim, são problemas extremamente complexos que envolvem uma rede extremamente intrincada de ligações, mas há que, o primeiro passo é precisamente compreender essas ligações, compreender tudo o que está em causa para, eventualmente, se conseguir encontrar alguma solução. E soluções essas que, nestes casos, serão forçosamente soluções também coletivas, não soluções individuais. Acho que vai ao encontro do que o senhor dizia de envolver a comunidade, né? Porque a EJA envolve as pessoas que estão ali no cotidiano da escola, no entorno da escola em geral, então é um projeto de sociedade, né? Mais do que um projeto de ensino e aprendizagem dentro de um contexto específico. Exatamente, Alessandra, é isso mesmo. Professor, outra pergunta aqui, estamos cansando o senhor. Aí, Não, tudo bem. Vamos lá, mais um pouquinho. Uma outra questão, se o senhor acredita que as pesquisas acadêmicas nos campos do ensino de ciências e da educação ambiental apresentam certas lacunas no que se refere à valorização de questões locais, à escala local, priorizando questões mais globais? E como se dá essa relação local-global nas pesquisas da área? Não sei se tem havido esse maior ênfase no global. Está bem que se fala em aquecimento global, fala-se na mudança do clima, fala-se, nesse tipo de problemas. Sim, sem dúvida, os próprios currículos incidem nesse tipo de aspecto, mas realmente se nós queremos mobilizar alguns alunos que não se sentem tão afetados por essa escala global, mas que poderão ser mais afetados pela escala local, eu creio que isso se torna uma prioridade. Torna-se uma prioridade e torna-se uma prioridade também, que é algo que nós procuramos fazer nas nossas aulas, que é precisamente não nos limitarmos a pregar isto que vos estamos a apresentar. Passa-se precisamente na formação inicial de professores, convidar os professores a realizarem este tipo de processo, a experimentarem como alunos, para que aumentar a probabilidade de que eles depois, quando vão para a escola, possam pedir aos seus alunos e apoiá-los neste tipo de projeto. Para o professor realizar este tipo de projeto implica conhecer, implica experimentar. E isso é feito em comunidades de prática. Pode ser feito na formação inicial, pode ser feito também na formação contínua, se houver esse tipo de comunidade com o formador, eventualmente, mas mais importante ainda, com alguns cientistas, com alguns especialistas da comunidade, com o agricultor que tem conhecimentos sobre isto, aquilo ou outro aspecto, implicá-los neste tipo de formação que possa apoiar alunos e professores nesta ação também comunitária. Logo, realmente, torna-se necessário essa combinação entre o global e o local. Isso, sem dúvida, é um aspecto extremamente relevante. O senhor destacou a formação de professores, né? A gente tem aqui conosco colegas da educação básica, mas também bastante gente da educação superior que fica angustiado pensando, né? Como é que a gente leva tudo isso para a formação. Então, muito bacana, né? Que vivenciar na formação também essas experiências é um aspecto fundamental. Sem dúvida, Alessandra. Vamos mais uma questão. O senhor citou a ideia de que os estudantes estejam envolvidos em investigação de caráter primário e secundário. E aí, o pedido é que o senhor poderia explicar um pouquinho melhor a diferença entre esses tipos de investigação. Muito bem. Tem a ver fundamentalmente com as fontes da informação que nós utilizamos. Nas pesquisas primárias iremos utilizar fontes primárias, ou seja, nós próprios iremos recolher dados, medindo, obtendo dados, por exemplo, os parâmetros da qualidade da água que os alunos
analisaram. Pode passar também por analisar, e há projetos em que isso é feito, por exemplo, de implicação dos alunos em projetos de ciência cidadã, em que fazem um levantamento do que são as espécies animais ou espécies vegetais que existem em determinadas zonas. Mas pode também passar pela utilização de fontes secundárias, ou seja, fontes recolhidas por outros. A análise, por exemplo, dos tais dados da qualidade do ar em diferentes estações, diferentes zonas da cidade de Lisboa, por exemplo, ou outros dados também que poderemos analisar. É apenas essa a diferença. Obrigada, professor. Tem um pedido para que o senhor comente um pouquinho sobre o papel das controvérsias científicas no ensino de ciências, na educação ambiental, na formação sociocognitiva, emocional e atitudinal dos estudantes. Isso daria para muitas destas sessões. Claro que a discussão das controvérsias sociocientíficas foi desde 1995, o meu grande tema de investigação e de ação, mas também vos digo que cheguei à conclusão que é extremamente importante precisamente discutir essas controvérsias, analisá-las para que o cidadão possa conhecer as diferentes pessoas, os diferentes grupos envolvidos, desenvolver competências de análise, de discussão, de argumentação, mas não basta ficarmos pela discussão das controvérsias. E eu senti necessidade, a partir de uma certa altura, verifiquei que não era necessário, porque os alunos podiam discutir, mas depois não se sentirem empoderados para passar à ação e continuarem com aquela ideia de que não conseguimos ter qualquer intervenção, não conseguimos fazer nada. Sim, sabemos que isso acontece, mas nós não temos poder. Logo daí, o ter passado para a questão da ação sociopolítica é um passo seguinte. Discussão, a questão das controvérsias é extremamente importante, compreender as controvérsias, mas também é importante depois passar à ação no âmbito destas controvérsias. Logo passa também pela utilização, pelo papel das controvérsias, sem dúvida. Logo é um aspecto que vem enriquecer as controvérsias, mas não basta analisá-las, não basta discuti-las. É preciso também tentar agir, atuar realmente no sentido de melhorar essas situações. Perfeito. A crise está aí, né, professora? A gente precisa agir rapidamente, né? Saímos do campo da reflexão, do pensamento sobre, mas a ação se torna bastante urgente e importante. Uma outra questão, comentando sobre a base teórica utilizada na ideia da cidadania ambiental, se ela é semelhante ao que a gente conhece como educação ambiental crítica aqui no Brasil. E aí, a educação ambiental, aqui a gente tem tratado muito, né, de 3 grandes macro tendências de educação ambiental, né, assim, da conservacionista, paradigmática e crítica. É muito comum a leitura do texto do Araújo e Lima, que vai discutir essas macro tendências, e as pessoas estão perguntando sobre essa aproximação da educação ambiental crítica com a discussão de cidadania ambiental. Claro que tem aproximações também, e tem em conta esses diferentes ramos, mas também o que eu vos convido, aliás, eu coloquei no início desse chat do próprio YouTube, coloquei lá a hiperligação para o livro, logo poderão ver o que poderão ser também as bases mais teóricas desse conceito. Mas o mais importante neste processo e nesta rede de educação para a cidadania ambiental é precisamente motivar para a cidadania ambiental. E se nós tivermos essa perspectiva crítica, que a utilizemos no sentido realmente de prepararmos os cidadãos ambientais nessa linha e de acordo com essa linha. Logo, de maneira nenhuma, a nossa linha é uma linha que limite as perspectivas. Não, o nosso objetivo é precisamente mobilizar pessoas e mobilizar no sentido de melhorarmos a sociedade em que vivemos e de empoderarmos os cidadãos no sentido dessa melhoria. Uma outra questão, professor, na sua opinião, como as empresas e o setor público podem auxiliar nestes pequenos processos em prol de ativismo e da ação sociopolítica em relação à logística reversa e aos 4R, por exemplo? Claro que o ideal
é precisamente que haja essa mobilização e essa responsabilização de todos, e essa tomada de consciência de todos, no sentido da melhoria das condições em que vivemos. E claro que será ótimo que as próprias empresas se mobilizem no sentido de diminuírem, por exemplo, a sua pegada ecológica, no sentido realmente de diminuírem os seus impactos negativos. Logo, podemos até considerar que muitas dessas empresas acabam por fazê-lo por pressão da própria opinião pública e porque sabem também que é algo que a sociedade, em termos gerais, acaba já por começar a exigir tanto do próprio Estado como das próprias empresas. Logo, uma empresa que pretenda ter uma imagem positiva, sem dúvida que o procurará fazer. E também, o mesmo digo através de um governo. Um governo que queira ter uma imagem positiva também o procurará fazer, como é evidente. Claro que eu acho até que é um imperativo moral, ético, que qualquer empresa, que qualquer governo se implique na melhoria das condições de vida das suas populações e do ambiente em geral. Já não só pensando na sua imagem, não é? Mas é um imperativo ético e moral de qualquer cidadão. Principalmente desses que têm maiores responsabilidades e têm um impacto muito maior também na sociedade, positivo e negativo, infelizmente. Perfeito, professor. Eu queria ir encerrando, né, essa sessão de perguntas e falas, primeiro agradecendo a todas as pessoas, né, que foram colocando seus comentários, suas perguntas. A gente foi tentando atender a todas elas, espero que a gente tenha conseguido. E aí eu queria perguntar, professor, o senhor poderia contar para a gente um pouquinho da sua ação junto à Rede Europeia para a Cidadania Ambiental, do trabalho? A gente acompanha o senhor nas redes sociais, né? Tem ações em países para além da Europa, como isso funciona e como é que o Brasil pode entrar nessa história? O Brasil já tem participado, porque precisamente temos tido convidados especiais do Brasil. O próprio professor Luís Marcelo, de Rio Claro, participou como convidado especial de uma das nossas sessões. Logo, fundamentalmente, o que nós fazemos é criar situações de reunião, de trabalho também, muitas vezes à distância, mas muitas vezes também presencial, em que colocamos estes 130 especialistas em conjunto, dialogando, e começamos por dialogar até na própria construção, definição do conceito de educação ambiental. Depois, fase a fase, tentando discutir e implicar todas estas diferentes perspectivas, não só no conceito de cidadania ambiental, de educação para a cidadania ambiental, de modelos possíveis para a educação para a cidadania ambiental, passando também depois por, e estamos agora numa fase em que iremos passar também à implementação desses modelos, à avaliação desses modelos, e depois à construção também de relatórios, de formas realmente de influenciar também decisores políticos. Decisores políticos também têm sido sempre implicados nestas reuniões. Sempre que temos reuniões num país em que participam todos estes elementos, são convidados para participar também nessas reuniões decisores políticos desse país, de forma a tentarmos implicá-los neste processo. Mas é interessante precisamente pelas diferentes perspectivas, porque culturalmente há perspectivas também diferentes relativamente a estes temas ambientais e até mesmo a temas mais relacionados com a própria ação. O passar à ação é visto de maneira muito diferente, por exemplo, em antigos países do Bloco de Leste. Por vezes têm alguma relutância em colocar a escola em processos de ação, ainda é visto como uma indoutrinação, é algo complicado para alguns. Logo, passa-se por o que nós fazemos nesta rede é precisamente, em primeiro lugar, conhecermos uns aos outros, aprendermos a viver em conjunto. E isso acho que é um aspecto muito interessante dos anos que a União Europeia tem.
e dos projetos que realiza, no sentido de nos colocar juntos, de 30 e tal países, logo não são só os da União Europeia, há muitos outros que têm participado, e de nos colocar em iniciativas conjuntas. Precisamente porque a principal ideia que está por detrás de tudo isto é a ideia de que, enquanto que se eu não conhecer as pessoas de outro país, nós podemos entrar em guerra uns com os outros, precisamente porque estou a entrar em guerra com o alemão, ou com o francês, ou com o inglês, mas agora nós, se alguma vez entrássemos em conflito com algum país, estaríamos a entrar em conflito com o amigo A, ou o amigo B, ou o colega C, ou o colega D. Logo, há uma personalização forte das pessoas. Logo, dificilmente isso acontece. E estes projetos também têm contribuído, os projetos de intercâmbio, por exemplo, entre as universidades, para um melhor conhecimento e uma mistura dos próprios países. Creio que 13% das pessoas envolvidas, de jovens envolvidos em intercâmbios entre países na União Europeia, acabaram por se casar ou ter algum tipo de relação ou ter filhos com pessoas de outro país. Logo, isso traz laços entre os países que dificilmente se poderão destruir e que passa realmente por, em conjunto, criarmos essa tal comunidade que a Alessandra referia, essa comunidade e comunidade que possa sentir em conjunto os problemas e procurar também em conjunto soluções para esses problemas. Professor Pedro, muito obrigada. A gente agradece, os participantes lá no YouTube estão, assim, aclamando, certamente a gente estaria agora dando uma salva de palmas, né? Então, em nome das pessoas participantes, das 160 pessoas que estão assistindo agora, eu muito agradeço, bem. aclamo. Eles estão a pedir para se colocar agora, nesta fase, o link que se tinha colocado no início. Eu agora aqui não tenho acesso a esse link, mas a Alessandra provavelmente terá e conseguirá colocar outra. Eu vou tentar aceder à parte do YouTube, que eu tenho a hiperligação, e vou deixar lá outra vez essa hiperligação. Também, para quem quiser, pode entrar em contacto comigo através do meu e-mail. Basta procurarem em Pedro Rocha Reis, Universidade de Lisboa, e eu terei imenso prazer em vos enviar o PDF desse livro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. O link, se tiver qualquer dificuldade, a gente pode depois colocar na página do grupo também, né? Que ótimo. O pessoal do evento. É um prazer, agradeço mais uma vez pela participação, por estar conosco. Aproveito para agradecer ao professor René, que está parabenizando também pela conferência, que esteve conosco aqui nos bastidores durante todo o tempo, acompanhando. Muito obrigada. Professor, a gente agradece, esperamos encontrar em outras oportunidades, espero que pessoalmente. E finalizamos, então, a conferência de abertura do 10º em Foco e convido as pessoas às 15:45, acompanharem a mesa sobre ensino de ciências com o professor Douglas, da UFSCar, e com a professora Mara, da Unicamp. Professor, muito obrigado. E muito obrigado a todos. Um forte abraço também para todos e votos das maiores felicidades.